Olá, aqui é a Ju e hoje eu vim falar sobre um livro muito importante que eu li agora no mês passado, que é o A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich. Esse livro já estava na minha lista há muito tempo. Um dos melhores livros que eu li ano passado, como eu fiz a listinha aqui para vocês, foi o Vozes de Chernobyl, que a gente leu pro Leia Mulheres aqui do Rio. Foi uma proposta de todos os leias, né, do Brasil que se envolveram na leitura da Svetlana nesse mês. Não me lembro mais o mês, mas enfim. Todo mundo leu junto. E eu percebi de cara, assim, que a proposta da Svetlana era um pouco diferente do que a gente geralmente vê em relatos históricos, em livros de não ficção, né, em reportagens investigativas sobre eventos que aconteceram de fato. E isso que me atraiu muito para o trabalho da Svetlana, né, e ela traz essa proposta que é uma visão, uma investigação com um olhar mais humano sobre esses eventos, né? E, de fato, ela fez isso de uma forma incrível em Vozes de Chernobyl. Porém, aí que tá, essa vontade que eu tive de ler o Guerra Não Tem Rosto de Mulher, foi teve um pouquinho de delay, de atraso, porque são assuntos muito pesados, né? Então, assim, tentem não se distrair com a participação especial, porque sempre é assim. Eu começo a gravar um vídeo e fica todo mundo em volta, né? Participação especial. Mas, enfim, eu fiquei com medo de ler Guerra Não Tem Rosto de Mulher, porque o Chernobyl já tinha me causado uma impressão, ao mesmo tempo, de fascínio com a escrita da Svetlana e com a forma como ela conta isso. E eu já fiz vídeo aqui em duas partes, porque eu não consegui, né, fazer o vídeo em só 15 minutos, porque era muito assunto. Eu vou tentar ser mais resumida e mais certeira ao falar do Guerra Não Tem Rosto de Mulher, porque eu acho que tem umas diferenças muito grandes entre a Svetlana que escreveu o Guerra e a Svetlana que escreveu Vozes de Chernobyl. E aí é o que eu disse pra vocês. Quando eu li o Chernobyl, eu fiquei louca para ler todos os livros da Svetlana, sabendo que eu precisava de uma pausa por eles trazerem assuntos muito incômodos e, ao mesmo tempo, esse incômodo é necessário, né? Como a Camila do Viajando disse, que os livros dela são necessários e são mesmo. Eu acho que são assuntos dos quais a gente tem até medo de entrar em contato pela perversidade, pela maldade e pela a forma como o homem chega no seu limite, assim, né? Eu acho que é uma fronteira que a gente lendo sem nunca ter vivido uma guerra, né? A minha geração, principalmente, que nasceu nos anos 70, a gente não vê, não participou de nada disso e a gente não tem noção de como é cruel, de como as pessoas sobrevivem, como elas acham sentido em histórias, em acontecimentos tão próximos de algo assim que seria praticamente impossível da gente realizar, né? Da gente ter qualquer tipo de referência quando a gente lê esse tipo de relato. E a Svetlana traz, né, nesse livro da Guerra Não Tem Rosto de Mulher, relatos de mulheres que participaram da Segunda Guerra Mundial, mulheres soviéticas. E aí, como eu disse pra vocês no vídeo do Murakami, eu não tenho fidelidade a autores, eu tenho uma visão muito crítica, mesmo gostando muito. Então eu fiquei fascinada pelo Vozes de Chernobyl e quando eu li A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, eu percebi claramente a diferença na escrita, no amadurecimento da Svetlana em fazer um apanhado desses relatos e conseguir colocar em forma de livro. A forma como ela editou Vozes de Chernobyl é muito mais madura literariamente do que o que ela fez em Guerra Não Tem Rosto de Mulher. E aí, vocês podem não concordar comigo e tudo bem, esse livro é necessário, eu achei incrível, eu marquei coisa pra caramba, como vocês podem ver, eu marcava sem parar, mas você vê que ela aqui, ela tem uma diferença muito grande em se separar, né, do objeto dela, né? Porque, na verdade, os documentaristas, pessoas que fazem documentário de cinema, por exemplo, falam que um bom diretor de documentário, um bom roteirista de documentário, quando ele entrevista as pessoas, ele não aparece, né? E a gente vê isso claramente em Vozes de Chernobyl. Ela pega
700 testemunhos e ela leva 10 anos para fazer um livro, e ela pega a mesma coisa em Chernobyl, mas em Chernobyl ela edita, ela condensa esses relatos em alguns relatos divididos em capítulos. Nesse aqui, ela coloca tudo. Estão todos os relatos em pequenos momentos com o nome da pessoa embaixo. E você vê que ela edita muito menos e que não só isso, ela se coloca como interlocutora dessas pessoas. Então, vários momentos, a Svetlana mostra no texto dela as pessoas interagindo com ela, né? Então, ela tá ali como uma investigadora ativa. E eu acho que isso me parece uma forma, né, de trabalhar que ela foi aperfeiçoando ao longo da vida dela de escritora. E aí, esse aqui é o primeiro livro da Svetlana. Então, a minha primeira impressão foi de que eu gostaria de ter lido esse livro antes. Assim, eu acho que esse livro seria, se você não leu ainda o Vozes de Chernobyl, eu aconselho que leia o Guerra Não Tem Rosto de Mulher antes. E você vai perceber menos essa distância, né, que a Svetlana se coloca e como ela coloca um trabalho investigativo mais distanciado do seu objeto, que é o que acontece em Chernobyl. O que não tira o fascínio, o que não tira a emoção, o que não tira todo o brilhantismo do que ela coloca no Vozes, tá? Mas eu acho, como admiradora de não ficção, como admiradora de jornalismo investigativo e de testemunhas, né, do que se chama da história oral, que na verdade não é exatamente o que ela faz, mas sim é como se coloca em alguns momentos, que ela pegar esses relatos e colocar aqui no livro de alguma forma cadenciada para que você vá entendendo. Qual é a diferença do Guerra Não Tem Rosto de Mulher? São relatos muito crus, muito marcantes, muito chocantes, então se preparem, porque tem partes do livro que são muito difíceis, né, envolvendo situações limite, totalmente inaceitáveis para um mundo que a gente imagina ser um mundo que as pessoas deveriam ter o direito de viver, sabe? Assim, é uma coisa que são crueldades, e aí não é assim, tudo é justo na guerra e no amor, não é isso, não é justo, sabe? São coisas absurdas da maldade humana e psicopatas ali no meio daquelas pessoas que se diziam lutar por um objetivo, que é um objetivo totalmente inexplicável, né? Quando você tem noção de quantas pessoas ali morreram, e entre elas crianças e velhos, e o que foi aquilo tudo, né? Tá muito bem explicitado, bem até demais no Guerra Não Tem Rosto de Mulher. É muito, muito pesado, tá? Então, assim, tem relatos mesmo que são de você não conseguir respirar enquanto você tá lendo certos relatos de coisas que aconteceram aqui. E você se pergunta o tempo todo como é possível alguém sobreviver a esse tipo de coisa. Mas sobreviveram, mulheres lutaram na Segunda Guerra Mundial, e aí a Svetlana, eu acho que traz isso de uma forma mais explícita aqui do que em Chernobyl até, que é a questão, novamente, do amor pela terra dos russos e de todas as pessoas ali do território naquele momento soviético, né? Aquela união em torno do mundo soviético, de um ideal de utopia soviética. E isso vem, eu acho que muito antes da questão da revolução, tá? Eu acho que o povo daquela região, o povo russo e daqueles arredores ali da Bielorrússia, da Ucrânia, são pessoas muito ligadas à terra. E eu acho que isso é muito visível até antes, na questão dos czares, na questão da Rússia medieval, que se prolonga durante muito tempo, que as pessoas demoraram para se insurgir justamente mais por amor àquela terra e por uma noção de que a gente pode fazer isso aqui dar certo, do que uma noção de que estavam sendo explorados, né? E aí a gente vê isso na guerra, porque de qualquer forma é muito cruel de que meninas de 15, 14, 16 anos
possam ser tanquistas, assim, possam ser franco-atiradoras, possam estarem grávidas e participar daquela coisa toda. E isso acontece. E aí você vê claramente, você vê isso no Chernobyl muito tempo depois, quando as pessoas acreditam naquele ideal de não querer deixar sua terra, mesmo ela estando completamente contaminada, e a falta de informação, e aquelas pessoas acreditando no ideal coletivo e numa noção de pátria que as impede de ter, às vezes, um pensamento crítico em relação ao que elas estão passando. Isso aqui é muito claro aqui, quando essas meninas querem se alistar, né? E isso é muito impressionante você ler nos relatos da Svetlana, assim. Isso aparece o tempo todo, né? Das mulheres se esforçando e querendo até não ser telefonistas ou só enfermeiras, querendo participar mesmo com armas, e a impossibilidade delas terem um espaço próprio ali, porque não tinha roupas para elas do tamanho delas, não tinha nada que elas pudessem, na verdade, se relacionar, né, da forma como elas poderiam, como seria possível para elas, até pela questão de resistência do corpo delas, enfim, coisas inimagináveis. E aí, eu tenho uma crítica em relação a esse livro. Justamente eu acho que pela falta de amadurecimento da Svetlana em relação ao tema e ao material que ela tinha, porque eu acho que ela tinha um material tão rico que ela não queria deixar nada de fora. Então ela coloca muito relato aqui que acaba se tornando repetitivo também. Então esse livro é maior do que o Chernobyl, mas ele também é mais cansativo, no sentido de que muitos relatos se sobrepõem sobre o mesmo tema. E aí, eu tenho certeza de que algumas pessoas podem notar isso caso leiam depois de terem lido o Vozes de Chernobyl, que é essa questão da repetição de relatos. Assim, muitos relatos são muito parecidos e isso pode causar também um estranhamento do leitor, né? O evento já é um evento muito sério, são acontecimentos muito pesados e ainda se repetem. Então eu tenho essa crítica em relação A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Apesar de ser um livro muito necessário, repito, acho que todo mundo deveria ler. Mas atentem para o fato de que sim, são 700 relatos juntos, muito complicados de se lerem e se repetem. Agora, eu notei, tem uma outra crítica também em relação a isso. A Svetlana, que se coloca aqui mais como uma pessoa, um objeto, e o seu objeto se misturando à sua própria fala, você nota também que essa questão dessa noção de pertencimento à pátria faz com que muitos relatos, apesar delas saberem, depois de muito tempo, que muitas tiveram problemas para continuar a vida, que sofreram preconceitos por terem estado na guerra e terem sido chamadas de vagabundas, de enfim, fazerem sexo com os oficiais, com os soldados, e por isso serem mulheres menores, e não lutaram tanto por isso, e chegaram e não foram aceitas na própria comunidade feminina. E aí, mas você vê que as mulheres soviéticas, em todos os relatos dela, em todos os relatos da Svetlana aqui, você vê que ela não coloca muito uma maldade ou uma noção de falta de sentido e uma noção dessa crueldade da guerra nos soviéticos. Eles só colocam nos alemães. E isso eu não estou dizendo que os alemães sejam bonzinhos, mas assim, os soviéticos também não foram, né? Então poucas vezes aqui você vê as mulheres falando mal dos seus próprios homens, dizem que chamavam-se uns outros de irmãozinhos, irmãzinhas e tal, mas há aqui 2 relatos e que falam da exploração da mulher, da questão de como as mulheres eram tratadas e inclusive da questão de violência sexual aqui. E isso é muito pouco falado no livro. E eu acho que assim, há uma visão ainda utópica e aí a Svetlana não soube separar ou não soube colocar ou não quis colocar que os soviéticos também tinham aí atitudes bastante cruéis dentro dessa noção de guerra, né? Então assim, eu acho que a minha visão do livro, olhando como quem já leu muito sobre Segunda Guerra Mundial, sobre a questão da posição soviética e de todos os outros países envolvidos, é que parece aqui que ela, mesmo sendo a Svetlana, mesmo tendo noção disso, ela meio que dá uma protegida, sabe? Mantendo aquele ideal de que o soviético estava lutando pela terra e que o alemão que estava fazendo tudo de ruim, invadindo, matando,
quando não foi exatamente bem assim, né? Então essa é uma outra crítica que eu tenho, mas, mais uma vez, indico que leiam Vozes de Chernobyl depois desse aqui, indico que leiam, e se tiverem qualquer tipo de consideração ou discordar do que eu falei, podem ficar à vontade aqui embaixo e falar comigo, vai ser um prazer. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de ler esse livro e, se conseguirem sobreviver a ele, venham falar comigo. E foi um prazer estar aqui. Beijo!